Hoje, na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, no dia 10 de maio de 2026, vou apresentar a vocês e compartilhar para vocês a parte 38 de 39 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos de 1 a 15. Iniciamos as pregações no dia 3/7/2025. Hoje, para 38 e 39, Romanos 16, de 1 a 15, no seguinte tema: a importância dos relacionamentos na Igreja de Cristo Jesus. Preste bastante atenção nessa introdução contextualizada. Uma das cenas mais tristes e assustadoras que os nossos olhos podem ver hoje não acontece lá fora no mundo perdido, mas dentro das igrejas evangélicas. Quarta após quarta, domingo após domingo, vemos homens nas diversas igrejas evangélicas e mulheres que durante muito tempo levantaram as mãos para Cristo Jesus, cantaram os hinos, carregaram a Bíblia, pareciam os irmãos fiéis, crentes modernos fiéis, mas, de repente, viraram as costas para Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e voltam direto, de cabeça, para a lama do pecado e para as ilusões deste mundo. Foram hipnotizados e hipnotizadas pelo Deus desse século, o diabo. Eles não voltaram para o mundo porque o Evangelho de Jesus falhou e perdeu a força. Eles voltaram para o mundo porque os seus corações, as suas mentes, na verdade, jamais saíram do mundo, conforme a mulher de Ló. O que estamos a ver não é um crente moderno que perdeu a graça, mas um falso crente moderno que finalmente tirou a máscara, ficou sem cosmético. Esse crente moderno mudou apenas por fora. Aprendeu o linguajar da igreja. Deixou alguns vícios por um tempo e enganou a igreja com aparência de santidade. Mas a sua natureza pecadora não foi crucificada na cruz de Cristo Jesus. Esse crente moderno tomou um banho de religião, em um banho
de moralidade, mas a sua alma não nasceu de novo pela fé em Cristo. Ele parou de beber nos bares, parou de falar palavrões, arranjou emprego honesto. Não se engane pensando que abandonar os vícios mais feios e passar a frequentar uma igreja é o mesmo que ser salvo. Mas por dentro, a vontade de pecar, a ganância, a inveja, a avareza, o amor em segredo pelas coisas do mundo continuam lá totalmente intactos. Ele está na igreja, mas a igreja não dá para ele alegria. Você quer saber? Aqui é só a introdução. De Romanos 16, de 1 a 15. Só a introdução. Você quer saber o que é um sepulcro caiado, falado por Jesus Cristo em Mateus 23, 27? A expressão sepulcro caiado faz a referência a túmulos revestidos de cal branca para parecerem bonitinhos, enquanto contém podridão por dentro. Se vê isso em muitos cemitérios. Você pode lavar o rosto de um cadáver. Você pode vestir um cadáver com roupas mais caras e bonitas, mas ele continuará a ser um morto. É exatamente isso que a religião faz com as pessoas que se dizem crentes. Elas apenas enfeitam cadáveres espirituais. De que adianta viver ou varrer a casa e limpar as janelas se o dono da casa, que é do coração e do corpo do homem, ainda continua a ser o Deus desse século, o diabo? O apóstolo Pedro explica essa tragédia usando o exemplo de dois animais que toda a gente conhece. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Vamos pensar na porca. Imagine que você tinha um porco ou uma porca lá do chiqueiro, cheio de lama e a cheira mal. Você dá um banho com sabão, esfrega a pele dele até ficar limpa, coloca-lhe um laço de fita no pescoço, leva-o para dentro da sala de estar. Enquanto ele estiver ali de barriga cheia, a ser vigiado, ele vai parecer um animal muito bem comportado. Quem olha para ele diz: nossa, esse porco mudou, essa porca mudou. Agora é animal limpo e caseiro. Mas o que acontece, irmão, se você deixar a porta da rua aberta e houver uma grande poça de lama do outro lado da rua, o porco ou a porca vai sair, correr, vai atirar de cabeça na lama. Quer saber o motivo? A água e o sabão lavaram a pele do porco ou da porca, mas não mudaram a sua natureza. Ele tomou um banho, mas continuou
continuou a ser um porco, uma porca. E a natureza do porco é amar a lama. O apóstolo Pedro fala do cão que volta ao seu vômito. O cão come algo estragado, sente-se mal, o estômago dói e ele vomita. Naquele momento, ele sente um alívio, ele afasta-se daquela sujidade, mas pouco tempo depois, a sua natureza de cão fala mais alto e ele volta a comer a mesma coisa nojenta que lhe fez mal. Esta é a exata e triste realidade do falso crente que volta a ser do mundo. Porca, cachorro. A religião deu-lhe um banho por fora. Ele estava a sofrer muito no mundo, o estômago a doer, então ele vomitou o pecado por um tempo para se sentir melhor. Ele veio para a igreja, colocou a fita no pescoço, a roupa de crente, aprendeu as regras e parecia limpo, mas o coração e a mente, a sua natureza no fundo da alma nunca se transformou em ovelha de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Os relacionamentos no corpo de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, a igreja, às quartas e domingos, como batistas, são fundamentais e inseparáveis da verdadeira fé. O que eu ganho no mundo deixando de não participar da igreja? No momento em que o crente moderno evita a comunhão com outros cristãos, se prepare para ouvir. O diabo sorri na tua cara. No momento em que o crente moderno para de ler e estudar a Bíblia, o diabo ri na tua cara. E no momento que você para de orar, o diabo grita de alegria. Ganhei mais um. E grita na sua cara. Nosso amor por Cristo, o Filho do Deus vivo, é medido pela nossa comunhão diária, pelo amor que demonstramos. A igreja existe principalmente para dois propósitos intimamente correlacionados: adorar a Deus, e aqui estamos fazendo isso, e trabalhar para o seu reino no mundo. Evangelização. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ainda mais, a igreja existe para um terceiro propósito, que serve aos outros dois: encorajar uns aos outros, fortalecer-se na fé, orar juntos, e para os outros, aprender uns com os outros, ensinar uns aos outros, a dar exemplos a seguir, desafios a enfrentar e tarefas urgentes a cumprir. Tudo isso, irmão, faz parte do que é conhecido como comunhão eclesiástica. Reunir-se como igreja em adoração mútua a Jesus é tão necessário para a vida cristã quanto a oração. Você sabia? Una-se a outros cristãos semanalmente. Uma parede
com tijolos soltos não é boa. Os tijolos precisam ser cimentados juntos. A comunhão íntima na igreja é uma das mais doces alegrias da vida. Muitos cristãos estão sucumbindo-se sob a amargura de suas provações, se não tivessem encontrado um amigo cristão ou um pastor para apoiá-los. Siga e obedeça a Jesus Cristo e não pense em mais nada. Agora, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é singular, não apenas quanto a seu conteúdo, mas quanto a sua conclusão. Aqui está a mais longa lista de saudações feita pelo apóstolo Paulo. À primeira vista, esse capítulo 16 de Romanos parece árido e somos inclinados a subestimar o valor de seus ensinos. Entretanto, no epílogo dessa missiva, Romanos 16, Paulo enfileira grandes verdades e preciosos ensinamentos acerca dos relacionamentos pessoais de amor na igreja de Cristo Jesus. Romanos 16 pode ser dividido em 5 pontos teológicos. Primeiro, recomendação. Segundo, saudação paternal. Terceiro, exortação. Quarto, saudação fraternal. Quinto, adoração doxológica. Vou sintetizar tudo isso em algumas preciosas verdades teológicas. Primeira verdade teológica, uma recomendação pastoral. Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Romanos 16, 1 e 2. As cartas de recomendações eram comuns, necessárias naquele tempo, uma vez que os cristãos precisavam contar com a hospitalidade dos irmãos quando viajavam de uma cidade para outra. Igualmente, eram necessárias para proteger as pessoas de charlatães. Febe era uma mulher cristã convertida a Jesus, que realizara eminentes serviços à igreja, e a recomendação tinha de ser proporcional ao seu caráter e devoção. Uma carta de apresentação daria a Febe o acesso à igreja de Roma. Febe era membro da igreja de Cencreia, onde se localizava o porto de Corintos, 15 quilômetros a leste da cidade. Atos 18, 18. A igreja em Cencreia talvez fosse filha da igreja em Corintos. Você sabia o nome próprio Febe significa radiante, o brilhante título do deus Apolo, e isto pode indicar os antecedentes gentílicos dessa cristã Febe. O nome Febe deriva da mitologia pagã, sendo outra palavra para Ártemis, a brilhante e radiante deusa lua,
identificada como Diana, deusa romana. Febe estava viajando de Cencreia a Roma e possivelmente foi a portadora da carta do apóstolo Paulo aos romanos. E Paulo ensina aqui fascinantes lições teológicas. Primeira fascinante lição teológica: o importante papel da mulher na igreja. Febe era uma servidora da igreja de Cencreia. A palavra grega servindo, diáconos, a igreja usada por Paulo para escrever Febe é o feminino de diáconos. Embora muitos comentaristas a considerem diaconisa, mas o simples uso do termo não significa que Febe tivesse esse ofício de diaconisa. O termo pode denotar simplesmente o exercício de amor e da hospitalidade em assinalado grau. Você sabia? O que se enfatiza nessa carta aos Romanos, capítulo 16, 1 e 2, é a importância de Febe para a igreja como servidora e protetora de muitos, inclusive do próprio apóstolo Paulo. Irmã, olha para cá. Você serve e é protetora da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Te faço uma pergunta. Muitas irmãs que passaram aqui saíram caluniando a igreja e o pastor. Segunda fascinante lição teológica: o importante papel do cuidado mútuo na igreja. Ainda o versículo 2. Febe era protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo. A palavra grega prostase significa ajudadora, pratonesse, benfeitora. Ou seja, prostases era um representante legal e um protetor rico de muito dinheiro. Prostases designava o representante legal e protetor dos estrangeiros, uma vez que eles eram privados de garantias jurídicas. Essa palavra grega prostases ainda mais é patrocinadora. Isso demonstra que Febe, a cristã, membro da igreja de Cencreia, era mulher de posses, que usava a sua riqueza para apoiar a igreja e o apóstolo Paulo. Febe usou seus recursos não apenas para seu deleite e conforto material, mas para sustentar e socorrer muitos cristãos. Siga e obedeça a Jesus e não pense em mais nada. Comece agora. Febe era uma mulher altruísta, abnegada, desapegada das coisas materiais e apegada às pessoas, aos cristãos. A vida de Febe, sua casa, seus bens estavam a serviço da igreja de Cristo Jesus, a igreja em Cencreia. Febe não se blindou para viver confortavelmente num castelo seguro em meio às tempestades da vida. Febe serviu de porto seguro para muitos cristãos que estavam sendo batidos pelos vendavais furiosos das circunstâncias
adversas. Febe trabalhava no vasto campo da assistência social e do cuidado dos necessitados. Terceira fascinante lição teológica, ainda em Romanos 16, 1 e 2. O importante papel da recepção calorosa na igreja. A igreja em Roma deveria receber Febe do Senhor Cristo Jesus como membro da família de Deus e ajudá-la em tudo o que precisasse. É assim que devemos viver como igreja e como membros de igreja, ajudar uns aos outros. A palavra grega paristeme ou parestese, por ajudar, significa auxiliar, assistir, ficar atrás, a fim de empurrar, de sustentar alguém. Chegou o momento de Febe colher os frutos espirituais de sua semeadura. Febe havia cuidado de muitos cristãos e agora deveria ser alvo dos cuidados da igreja em Roma. A igreja é a comunidade mútua de ajuda, os relacionamentos no corpo de Cristo Jesus. A igreja são fundamentais e inseparáveis da verdadeira fé. Como é que pode um crente moderno, seja qualquer sexo, viver anos fora da comunhão da igreja? Será que são convertidos mesmo? No momento em que o crente moderno evita a comunhão com outros cristãos, o diabo sorri. No momento em que o cristão para de ler e estudar a Bíblia, o diabo sorri. Aí grita na tua cara. Toma cuidado com a tua vida pessoal e espiritual. Fica na comunhão com a igreja. Ouça atentamente a saudação paternal. Romanos 16, 3. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Paulo passa da recomendação às saudações. Paulo elenca nomes, acrescentando, na maioria dos casos, uma apreciação pessoal e uma palavra de elogio. Quantas vezes você já elogiou a igreja? Seu pastor? A família pastoral, os membros? Quantas vezes você fez isso? Só nesse mês de maio. Paulo é um mestre de relacionamentos humanos, ainda mais um pastor experiente que sabe o valor de tratar bem as pessoas, a ponto de fazer elogios sinceros. Esta lista de nomes obscuros é de grande valor e verdadeira significação. Tais saudações revelam o coração de Paulo, a patente e a terna afeição, a apreciação, a bondade, a afetuosa simpatia e o alto conceito que tinha as amizades dos cristãos que serviam a Jesus. Alguns estudiosos atribuem essa longa saudação à igreja em Éfeso e não
a igreja em Roma, argumentando que Paulo não conhecia pessoalmente a outra, mas seria improvável que tivesse tantos amigos lá. Além disso, Paulo faz referência a Priscila e Áquila, proeminente casal que fora expulso de Roma pelo edito do imperador Cláudio em 49 depois de Cristo e servia Jesus na cidade de Corinto. Você sabia? Preste atenção. E deve ser ali que o casal Priscila e Áquila arriscaram a vida pelo apóstolo Paulo. Ouça o decreto em Romanos 16, versículo 4 e versículo 5. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Agora, Romanos 16, 5. Além do mais, em minhas saudações a Epíneto, primeiro convertido da Ásia Menor, sendo Éfeso a capital da Ásia Menor. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epíneto, primícias da Ásia para Cristo Jesus. Romanos 16, 5. Se o apóstolo Paulo tivesse sido enviado saudações a tanta gente para a igreja conhecida como Éfeso, teria provocado ciúmes por demais membros, mas para uma igreja que nunca conhecia, como Roma, essa longa lista era um expediente sábio para criar a maior possível rede de relacionamentos. Você sabia? Vou fazer aqui uma apologia. Romanos 16, versículos 6 a 10. Romanos 16, 6 a 10. Os cristãos fazem parte da família de Deus. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Romanos 16, 6. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai o da casa de Aristóbulo. A igreja, a família de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, tem duas marcas distintas: unidade e diversidade. Com respeito à diversidade, podemos notar que na lista do apóstolo Paulo há homens e mulheres, escravos e livres, pobres e ricos, gentios e judeus, mas todos estão em Cristo Jesus, e é essa união com Jesus que fornece a base para a unidade em qualquer igreja evangélica. A diversidade da igreja pode ser notada pelo gênero, classe social e raça. Na igreja em Roma havia homens e mulheres servindo a Jesus. Dentre as 26 pessoas saudadas na carta de Paulo aos Romanos, 9 são mulheres. 26, 9 são mulheres. Na igreja em Roma, pobres e ricos, escravos e livres estavam juntos neste labor. Na igreja em Roma, judeus e gentios faziam parte da mesma família.
na Igreja de Jesus, a unidade na diversidade. Os comentaristas acham muito provável que Aristóbulo, mencionado aqui em Romanos 16:10, seja um neto de Herodes o Grande, o amigo do imperador Cláudio. Ouça atentamente Romanos 16:11. Saudai ou da casa de Narciso, que estão no Senhor. Narciso é o conhecidíssimo, rico e poderoso liberto que exerceu influência sobre o imperador Cláudio. Então havia pessoas da corte imperial convertidas a Jesus na igreja em Roma. Filipenses 4:22. Todos os santos vos saúdam, especialmente o da casa de César. No que se concerne à unidade, precisamos salientar que ela não é feita pelo homem, mas por Jesus Cristo. Não criamos unidade. Ela existe por causa de Cristo Jesus. Você sabia? Ao descrever seus amigos, Paulo destaca 4 vezes que estão em Cristo Jesus e 5 vezes que estão no Senhor. É triste quando um pastor sério fala assim: o irmão fulano de tal não está mais no Senhor e não está mais na comunhão da igreja do Senhor. Paulo fala aqui que 4 vezes estão em Jesus e 5 vezes estão no Senhor. Sabe por que estava no Senhor? Pelo simples fato de trabalhar para o Senhor, servindo ao Senhor. E por 2 vezes Paulo usa uma linguagem de conotação: irmã e irmãos, Adelfe e Adelfos. Segunda apologia: os cristãos precisam ter mãos dispostas para o compromisso e o serviço real a Jesus Cristo. Estamos aqui adentrando uma viagem missionária em Pirapora, Minas Gerais. E todos nós estamos com as mãos prontas para isso. Cada um faz sua parte. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Versículo 3, Romanos 16. Saudai Priscila e Áquila, meus companheiros, cooperadores em Cristo Jesus. Versículo 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Versículo 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Agora, versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Irmão, você está trabalhando no Senhor e para o Senhor, para a igreja do Senhor? Priscila e Áquila eram de Paulo cooperadores. Você sabia disso? Os verbos gregos cooperar e trabalhar destacam que esses cristãos tinham as mãos dispostas para o compromisso e o serviço real a Jesus Cristo. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Terceira apologia: os cristãos precisam ter a sua casa aberta para a igreja de Cristo Jesus. E a igreja
Batista Memorial é uma casa-lar, uma igreja-lar. Nossas portas estão abertas para Jesus e para a palavra de Jesus. Versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Paulo saúda os líderes dos 5 grupos em cujas casas a igreja se reunia para adoração e pregação do Evangelho. Em destaque está Priscila e Áquila, casal. Eles tinham vocação missionária. Priscila e Áquila, um casal, eram fabricadores de tendas e deixaram Roma para habitar em Corintos, depois em Éfeso, e agora estavam de volta a Roma. O edito do imperador Cláudio, pelo qual os judeus haviam sido expulsos, deixaram de vigorar, e Priscila e Áquila voltaram, não hesitaram, com muitos outros judeus, em voltar ao seu antigo lar, seu antigo negócios. E mais uma vez, Priscila e Áquila são os mesmos. Outra vez, mais uma igreja se reúne em sua casa. Em outra ocasião, pela última vez, Priscila e Áquila estão novamente em Éfeso. Onde estão? Eles se reúnem como igreja na casa deles. É importante que a sua casa seja um local, um monumento da presença de Deus. Quarta apologia: os cristãos precisam ter o coração aberto para outros cristãos. Versículo 4. 7:13, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Versículo 7, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Agora, versículo 13, saudai Rufos, ou Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Você sabia? Quinta apologia: os cristãos precisam ter lábios abertos para expressar amor aos cristãos. Romanos 16, 8, 11, 13, 8, 11, 12. Saudai Ampliato, meu dileto amigo do Senhor. Versículo 11, saudai meu parente Herodião. Versículo 12, saudai Trifena, Trifosa, as quais trabalharam do Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Irmã, há quanto tempo você trabalha para o Senhor? Pouco ou muito? Ou não trabalha nada? Paulo era pródigo em elogios. Acerca de Epêneto, diz que era seu querido. Ressalta que Andrônico e Júnias eram notáveis entre os apóstolos. Ainda mais destaca que Ampliato era dileto amigo. Chama Estaques de amado e Apeles aprovada em Cristo. Paulo destaca que Pérside é estimada. Você sabia? Agora, preste atenção, por favor. Você vai surpreender. Paulo informa que Rufo, eleito no Senhor, ainda mais destaca que sua mãe foi mãe para ele. O elogio sincero tem grande valor nos relacionamentos humanos. Paulo sabia disso e não hesitava em usar esse importante
recurso. Sexta apologia. Os cristãos precisam ser zelosos no compromisso e serviço fiel a Jesus Cristo. Versículo 13, 14 e 15. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Versículo 15. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Na família de Cristo Jesus há muitos cristãos anônimos. Há muitos santos cujos nomes não estão destacados na terra, mas são eminentes nos céus, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Siga e obedeça a Cristo Jesus e não pense em mais nada. Comece agora. Concluindo, Rufo era possivelmente filho de Simão Cireneu, o homem que carregou a cruz de Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Marcos 15, 21. Olha aí o nome de Rufo. A mãe de Rufo, embora não mencionada pelo nome, estamos aqui, 10/5, Dia das Mães. A mãe de Rufo, embora não mencionada pelo nome, foi como mãe para o apóstolo Paulo. Que progenitores tinha Rufo? Um pai, Simão Cireneu, que carregou a cruz de Jesus Cristo, o Messias. Uma mãe que adotou o seu maior apóstolo, Paulo. O apóstolo Paulo saúda muitos irmãos e muitos santos, sem declinar seus nomes, gente desconhecida na terra, mas cujos nomes estão rolados nos céus, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Preste atenção. Não vivemos para nós mesmos, mas para o Senhor Jesus Cristo e para a igreja. A igreja que deveria ser testemunho da unidade do Espírito Santo, muitas vezes se torna palco de disputas e vaidades pessoais e políticas. A verdade ignorada é que a comunhão cristã só floresce quando morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo Jesus. A igreja do nosso tempo, a igreja moderna, esqueceu que a vida cristã não tem como foco eu, mas nós. Não vivemos para satisfazer nossos desejos, mas para edificar o próximo, edificar a igreja de Cristo Jesus. Essa edificação é mais do que encorajamento superficial, é construção espiritual. A vida cristã, portanto,
não é apenas sobre receber, mas sobre construir para que outros possam crescer em Cristo. Preste atenção, anote essa frase no seu estado celular, rede social. Se a sua religião termina em você, ela terminou cedo demais. Egoísta. O evangelho que não constrói o próximo, ai de mim se não pregar o evangelho que não constrói o próximo não é o evangelho de Jesus Cristo, mas egoísmo disfarçado. Edificar o próximo significa investir na fé do irmão, da irmã na igreja. Você está desigrejado? Volte para a igreja. Se quer oração, liga para mim, nós oramos juntos. Oramos juntos. Vai dar um problema. Cada cristão é chamado a ser instrumento de crescimento espiritual na vida dos outros. Não é tarefa só de pastores, mas de todo crente, membro de uma igreja, que recebeu a salvação e tem o Espírito Santo. O contraste com o Espírito, a nossa era é evidente. Vivemos em uma cultura marcada pelo individualismo, onde cada um busca realização pessoal. Até mesmo dentro das igrejas, muitos procuram o que agrada, o que satisfaz, o que serve para seu próprio bem-estar. No momento que cada crente moderno vive para construir o outro, a igreja se fortalece como edifício de Deus. Aqui somos poucos, mas somos um edifício espiritual. A minha função aqui é pregar todo o conselho de Deus. Estou pregando aqui o Novo Testamento. Falta só 6 livros, 2 Coríntios e os 4 Evangelhos. Aqui é um seminário bíblico que faz 4 domingos. Uma igreja que não edifica uns aos outros é como um corpo que luta contra si mesmo. Não pode prosperar, pois está dividido. Mas quando cada membro da igreja vive para o bem-estar do outro, Cristo Jesus é visto em glória. Irmão, como você está usando seus dons, seu tempo e recursos para Jesus? Você tem tempo para Jesus semanalmente? Seja sincero, irmão. Você tem tempo, se você tem para Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Fala sincero, estou falando sério. Tem sim ou não? Sim ou não? Pense. Se o crente não tem tempo para Jesus, tem tempo para o diabo e para o egoísmo. É a pura verdade. A nossa missão é formar Cristo em cada outro cristão. Eu com a minha esposa com outro, Cássio com outro, e também o Divaldo com outro, e Yara, e a Jessi com outro. Um ajudando o outro.
a cidade do Deus vivo. A nossa pátria não é lugar de solitários, mas de comunhão perfeita. Jesus nos treina aqui na terra para vivermos em comunidade do céu. Que Jesus nos abençoe nesse sentido de vivermos relacionamentos pessoais e cristãos uns com os outros com sinceridade, com graça, para a glória de Jesus Cristo.